Josué 13, versículos 1 ao 33. Era, porém, Josué já velho entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que fica de resto é esta: todos os termos dos filisteus e toda Jesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até o termo de Ecrom para o norte, que se conta ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o Gazeu e o Asdodeu e o Asqueloneu, o Geteu e o Ecroneu e os Aveus. Desde o sul até a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, até o termo dos amorreus, como também a terra dos gebalitas e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei diante dos filhos de Israel. Tão somente faze que a terra caia a Israel em sorte por herança, como já tu tenho mandado. Reparte, pois, agora esta terra por herança as 9 tribos e a meia tribo de Manassés, com quem os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, a qual lhes deu Moisés, da além do Jordão para o Oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Desde Aroé, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom até o termo dos filhos de Amon, e Gileade, e o termo dos Jesureus, e dos Maacateus, e todo o monte de Hermon, e toda Bazã até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, este ficou do resto dos gigantes que Moisés feriu e expeliu. Porém, os filhos de Israel não expeliram os Jesureus, nem os Maacateus, antes Jesur e Maacate habitaram no meio de Israel até o dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhe tinha dito. Assim Moisés deu a tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias, e foi o seu termo desde Aroé, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina até Medeba. Esbom e todas as suas cidades que estão na campina, Dibon e Barnote Baal, e Bet-Baal-Meon, e Jaza, e Quedemote, e Mefaate, e Kiriataim, e Sibna, e Zerete-Saar, no monte do vale, e Bet-Peor, e Asdot-Pisga, e Bet-Gesimote, e todas as cidades da campina, e todo o reino de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, Evi e Requém, e Zur, e Ur e Reba, príncipes de Sion, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, como os mais que por eles foram mortos. E foi o termo dos filhos de Ruben, o Jordão e o seu termo. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E deu Moisés a tribo de Gade aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Jazer, e todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon até Aroer, que está defronte de Rabá. E desde Esbom até Ramamispe e Betonim, e desde Maanaim até o termo de Debir. E no vale Bet-Arã e Bet-Ninra, e Sucote e Zafon, que ficara do resto do reino de Sion, rei de Esbom, o Jordão e o seu termo, até a extremidade do mar, de Quinerete, da além do Jordão, para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés,
que ficou a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias. De maneira que o seu termo foi desde Maanaim, toda Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades. E metade de Gileade e Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã, aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isto é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, da além do Jordão de Jericó, para o oriente. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhe tinha dito. Você ouviu o capítulo 13 do livro de Josué, porque estamos diante da palavra. Deus te abençoe.